Então, uma boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, uma oportunidade. Então, antes de começar a minha palestra, eu gostaria de mostrar um vídeo de Don Norman, que ele explica o conceito de UX. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And you know, we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you, can't fit it into the car. It's in this great big box. It doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, you're opening the box up and, oh, it looks scary. I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clues to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No! It's everything. It's the way you experience the world. It's the way you experience your life. It's the way you experience the service. Or, yeah, an app or a computer system, but it's a system, it's everything. Got it? Então, a palestra começou com muita emoção, mas vamos continuar. Então, eu quis mostrar esse vídeo porque eu vejo que muitas vezes as pessoas esquecem a questão do significado de UX e pensam que é só o que está na tela, mas é muito além do que está na tela. É um sistema bastante amplo. Nós que trabalhamos com UX, trabalhamos com duas vertentes, a questão dos objetivos dos clientes e a necessidade dos usuários. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Nós vemos a necessidade de todos os usuários realmente? Então, esse gráfico é um gráfico feito pela ONU em 2015, onde ali na linha preta é a medida da população média, e a verde são os países da América Latina, que estão abaixo da média, mas que, a partir de 2020, vai ultrapassar essa linha da média da população mundial de pessoas mais velhas. Isso significa que, daqui a 20 ou 30 anos, nós faremos parte dessa população de idosos. Então, neste gráfico, mostra a população brasileira, que mostra a porcentagem das pessoas com deficiência e que, com o avanço da idade dessas pessoas, o aumenta também a questão da deficiência devido à idade. A gente observa que as pessoas, ao envelhecerem, elas começam a ficar deficientes da visão, da audição, ou até com deficiências motoras. Então, com os dados da OMS, em 2011, se viu que tem 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso significa que 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E aqui no Brasil, são quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, totalizando quase 24% da população brasileira, que dentro disso é 19% visual, 7% motora, 5% auditiva e 1,4% intelectual.
Então, a ONU fez uma convenção onde fala que a deficiência ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade. Eu vou explicar um pouquinho melhor em relação aos conceitos da deficiência dados pela OMS em 1980, onde a área clínica e médica tratavam a deficiência como uma doença. Esse é um modelo clínico da sociedade vendo a deficiência, que eram pessoas que tinham dificuldades, a sociedade tinha dificuldade de reconhecer essas pessoas e as viam como incapazes, sem habilidade, que precisavam ser consertadas. E a Convenção da ONU de 2008 tratou que a pessoa com deficiência, além de tudo, ela é uma pessoa. Então, que a gente precisa remover as barreiras de atitude e de ambiente e fornecer soluções múltiplas para você e para todos, né? Para que essas pessoas sejam incluídas na sociedade, para que elas tenham um convívio social. E aí, com isso, eu gostaria de mostrar um trabalho muito legal desenvolvido pela Microsoft, onde ela diz que o design inclusivo ele é para quem quer fazer grandes produtos para o maior número de pessoas. Então, a Microsoft realizou uma pesquisa e criou esse espectro de personas. E nós que interagimos com a tecnologia, né, é importante, então, que tenha essa questão do toque, da visão, da fala, tudo isso envolvido na tecnologia. Um exemplo, né, em relação ao toque, é dividido em três categorias a deficiência, né? A permanente, a temporária. A permanente é que a pessoa não tem um membro, a temporária é quando a pessoa quebra um braço, uma perna. Quem já passou por isso alguma vez, levanta a mão. Pois é, bastante gente, né? Então, vocês já tiveram essa experiência de se sentirem limitados, né? Para usar os dois membros ao mesmo tempo, ou falar ao telefone, enfim. Então, o terceiro exemplo trata do situacional. É uma deficiência momentânea, por exemplo, uma mãe que precisa estar carregando um bebê e não pode usar os dois membros ao mesmo tempo, tem que fazer tudo com um membro só. Um outro exemplo diz respeito à deficiência auditiva, que é permanente. Eu sou um exemplo de deficiência auditiva permanente. A deficiência auditiva temporária, que às vezes a pessoa não consegue enxergar, ouvir direito devido a alguma inflamação. E a situacional é uma pessoa que está na balada, um lugar com muito barulho, e não consegue escutar o que está acontecendo a seu redor, né? Um exemplo é nós aqui no intervalo do XConf, que tem muita gente falando ao mesmo tempo, e as pessoas têm que chegar mais perto para conseguir entender, ou às vezes falar no ouvido, né? É uma deficiência auditiva situacional. Então, essa pesquisa realizada pela Microsoft, diante do censo americano, fala que, por ano, 26 mil pessoas perdem algum membro, alguma extremidade, né? E que 13 milhões de pessoas são deficientes temporárias, 8 milhões situacionais, totalizando 21 milhões de deficientes. Então, imagina quantas pessoas não são beneficiadas pelos designers que estão fazendo seus projetos. Então,
que tudo que eu estou falando tem a ver, né? Eu peguei um estudo do Peter, tá? É uma colmeia que ele realizou, que ele explica que o UX tem que trabalhar em cima de 7 facetas, né? A utilidade, usabilidade, encontrabilidade, credibilidade, acessibilidade, desejo e a questão do valioso. E na questão do... Vejam que ele também, né, citou a acessibilidade, né? Que, na verdade, a acessibilidade ela deve ser feita para qualquer usuário, em qualquer lugar, em qualquer momento, porque a acessibilidade é para todos nós. O objetivo do UX é esse, é oferecer para todos os usuários. A autora, a Whitney, ela fala sobre os conceitos de acessibilidade e usabilidade, que ela diz que são como se fossem gêmeos separados no nascimento. Então, ali ela explica, né, o conceito, né, de usabilidade, a eficácia, eficiência e satisfação com que os usuários pretendidos podem usar um produto para atingir suas metas. E a questão da acessibilidade é a usabilidade de um produto, serviço, ambiente ou facilidade por pessoas com ampla gama de capacidades. Agora, falar um pouquinho sobre a questão da legislação. Aqui no Brasil, foi criado um documento, é a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que diz que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, diante disso, a gente vê que a gente tem desafios e oportunidades na nossa área, né? Na área de UX. Então, no comércio eletrônico, teve um acontecimento que me despertou bastante atenção. Eu estava fazendo um workshop de acessibilidade num evento da W3C, e um deficiente visual relatou que estava tentando comprar uma passagem aérea, preenchendo o cadastro, e quando ele tentava finalizar aquele cadastro, ele tentava diversas vezes e não estava conseguindo. Fez de novo o cadastro e, finalizando, não conseguia. Chamou uma pessoa vidente para ver se conseguia verificar o que estava acontecendo, e identificaram que faltava um campo a ser preenchido e, por isso, o formulário não ia para frente. E o leitor de tela pulou esse campo. Então, imagina, nós temos aproximadamente 19 milhões de deficientes visuais no Brasil que têm esse prejuízo usando esse tipo de acesso na internet para comprar passagem. Sobre a internet das coisas, existem desenvolvedores de produtos nos Estados Unidos que fazem produtos, mas ainda não com uma acessibilidade completa para todas as pessoas. A questão da saúde, healthcare, como ontem um colega falou da Samsung, né? Sim, vai aumentar a demanda por serviços digitais de saúde, porque vai aumentar o número de pessoas idosas. Então, é importante, sim, dar atenção para essa área. Fintech. Também é importante pensar em acessibilidade para todos, né, os usuários, porque todos lidam com a questão de finanças. Também temos a questão da realidade aumentada, realidade virtual, chatbots. Então, o diretor, né, da W3C, ele diz, né, que
O poder da web está em sua universalidade. Acesso para todos, não obstante deficiência, é um aspecto essencial. Então, numa palestra que eu fui num evento em São Paulo, uma palestra do Érico, ele citou esse autor, o Victor Papanek, e me inspirou a pesquisar mais sobre esse autor, e essa frase me chamou bastante atenção, que diz que a única coisa importante sobre o design é como ele se relaciona com as pessoas. E isso tem a ver com a empatia, o que já foi dito tantas vezes aqui neste evento também. Então, em um mercado cada vez mais globalizado, entender e atender a diversidade é crucial para o sucesso de negócio. O desafio do design é promover a inclusão e não a exclusão. Então, a partir disso, né, quem pode ser convocado para a jornada do herói? Então, são estes profissionais. Então, somos nós, somos todos nós. E o que nós podemos fazer, né? Aqui são algumas sugestões que podem ser colocadas em práticas, como o estudo e consulta de guidelines de acessibilidade, e também integrar a acessibilidade no início do projeto. Porque tem muitas pessoas que falam que integrar a acessibilidade sai muito caro, é complicado, mas integrando no começo do projeto, vai sim diminuir os custos e o risco do retrabalho. Porque lembrem-se que um bom designer é caro, mas um designer ruim é muito mais caro. Então, a utilização também de personas inclusivas, que no último slide eu vou disponibilizar um link para consultas depois, caso tenha gente que tenha interesse, né? Pesquisa com usuários das diversas necessidades e também testes de usabilidade com ampla gama dos usuários e com utilização de tecnologias assistivas. Um exemplo é o leitor de tela. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Diante dessas informações. Se nós aproveitarmos as oportunidades para todos, praticando a empatia, a gente estimula a inovação, o surgimento de novos mercados e, por fim, podemos fazer com que todos tenhamos uma boa experiência de usuário e todo mundo sai beneficiado. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Uma salva de palmas. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Por favor, acenda as luzes da plateia, por favor. E quem for fazer pergunta, levante, fique de pé. Oi, Beatriz. Tudo bem? Parabéns pela palestra. Eu fiz um teste de usabilidade uma vez com pessoas cegas e fiz também esse mesmo teste com pessoas surdas. E eu fiquei com a impressão de que a gente acaba conhecendo mais as barreiras de dificuldade das pessoas cegas do que das pessoas surdas. Acabou que me surpreendeu mais as barreiras de quem tinha dificuldade não ouvia, né, no caso. Você poderia dar algumas dicas para a gente, coisas que a gente pode estar atento quando a gente vai pensar numa interface para as pessoas que não ouvem? Obrigada. Então, na verdade, não existe uma resposta pronta, né? Porque existem muitas variações, tem deficientes auditivos que não usam Libras, tem surdos que desconhecem a língua portuguesa, tem que ver qual é o objetivo do produto e fazer o teste de usabilidade assim, chamando essas pessoas para participar
desse projeto, né, para que elas possam dar a sua experiência e vendo que elas têm barreiras, na verdade. Oi, tudo bom? Parabéns. Eu queria, na verdade, aproveitar 5 segundos e agradecer à organização do XConf por esse tipo de palestra. Essa anterior é o tipo de... Eu acho que eu falo para todo mundo aqui que a gente se sente muito, muito feliz e agradecido por esse tipo de oportunidade. E a minha pergunta, na verdade, eu trabalho numa empresa que ela é grande, então a gente tem funcionários que são deficientes auditivos, deficientes visuais, e muitas vezes a gente consegue trazer eles para fazer testes de usabilidade. Mas para outras pessoas que trabalham em empresas menores, existe alguma comunidade, existe algum grupo onde a gente pudesse encontrar pessoas que tenham deficiência para fazer testes de usabilidade, para fazer que os nossos produtos sejam mais acessíveis? Sim. Se você quer fazer um teste de usabilidade com uma pessoa surda, é bom você ver onde possa encontrar, perguntar para uma pessoa surda onde tu pode encontrar outras pessoas surdas, né? E cada cidade tem as suas associações de surdos, onde tu pode marcar um encontro e ir lá ter contato com essas pessoas, né? E também para a comunidade de deficientes visuais, né? Perguntar onde tem um ponto de encontro. E é importante, sim, que vocês desenvolvam junto com essas pessoas. Oi, Beatriz. Muito obrigado pela palestra. Foi muito agregadora para mim. Ontem eu palestrei sobre chatbots e eu também fiz uma pesquisa de usabilidade para chatbots. Eu fiquei muito constrangido em perceber que eles não são acessíveis. Isso foi muito ruim para mim e eu fiquei muito triste em relação a isso. E eu escrevi sobre isso em inglês e em português e eu fiquei curioso com uma coisa. Em inglês ganhou uma atenção enorme, eu recebi mensagens de pessoas de vários lugares do mundo. E quando eu escrevi em português, que também saiu no UX Design Brasil, a visibilidade foi muito pouca. Eu fiquei tipo, como assim? Tipo, pouca gente no Brasil se interessou por isso. Então a minha pergunta é, eu, brasileiro, que falo português, onde é que eu posso encontrar outras pessoas para compartilhar esses estudos e trocar ideias sobre isso? Você tem alguma sugestão? Olha, aqui no Brasil é um assunto, é um trabalho bastante novo em relação também à acessibilidade, né? Principalmente a questão do design inclusivo, ainda são passos que estão sendo dados, né? Agora, o que tu falaste, é importante também tu entrar em contato com as pessoas em associações dessa deficiência para que tu possa aperfeiçoar o teu trabalho, né? A pessoa vai ficar satisfeita em ser procurada e poder mostrar a sua experiência e as suas limitações. Muito obrigado, essa foi Beatriz. Muito obrigado. Muito obrigado.